Fala galera da OAB, beleza? Eu sou Gustavo Scatolino e eu vou aqui dar uma dica para vocês hoje, uma questãozinha que sempre cai nas provas da OAB. Seja na primeira fase, seja na segunda fase, tem muita questão sobre esse tema. E o tema de hoje qual que vai ser? Classificação dos bens públicos. Nós temos aí, pessoal, 3 classificações dos bens públicos, tá? Temos os bens de uso comum, bem de uso especial e os bens dominicais. O que é um bem de uso comum? Vamos botar na tela para a gente visualizar? Pessoal, bem de uso comum é aquele que está destinado ao uso comum de toda a coletividade. Aqueles bens que toda a coletividade pode fazer uso é um bem de uso comum. Quer ver um exemplo? As ruas, as praças, as praias, as calçadas, estacionamentos de um modo geral, são bens o quê? Classificados de uso, bem de uso comum. Toda a sociedade pode fazer uso desses bens, beleza? Por sua vez, pessoal, bem de uso especial são quais bens? Bens destinados à prestação de serviços administrativos. Botar no seu material? Então coloca aí, ó. Bem de uso especial, bem destinado à prestação de serviços administrativos. Ah, eu queria um exemplo para poder visualizar. Só se for agora. Quais exemplos aqui? Prédios públicos, carros públicos, máquinas públicas. Então, o prédio do Ministério da Fazenda, da Educação, seja lá o que for, os seus carros, todos esses bens, né, que são destinados a prestar serviços à sociedade são considerados bens públicos, beleza? E bem de uso especial. Por quê? Destinado à prestação de atividades administrativas. E os bens dominicais, ou então chamados de bens dominiais, eles são o quê? São os bens que pertencem ao Estado, são públicos, só que eles não têm uma destinação pública especial. É um bem que é do Estado, mas é um bem que está alugado para terceiro. É um terreno que é da União, mas é um terreno que não está sendo utilizado para nada, é classificado como bem dominical ou bem dominial, beleza? Vamos botar no seu material, então coloca aí, ó, bem dominical são os bens que não tem destinação pública específica. Não tem destinação pública específica. Agora, olha só que interessante, pessoal. Esses bens públicos podem ser objeto de alienação? Pessoal, via de regra, bem público tem a regra da inalienabilidade. Por que eles são inalienáveis? Porque eles não podem ser transferidos para terceiros. Só que essa regra não é absoluta. Por quê? Se o bem for um bem desafetado, ele pode ser objeto de alienação, se preencher as condições legais. Agora vem cá, quais são os bens que são afetados e quais são os bens que estão desafetados? Pessoal, bem de uso comum e o bem de uso especial são chamados de bens afetados. Afetados a quê? A um determinado fim público. E os bens dominicais são chamados de bens desafetados. Eles não estão afetados a um fim público e esses bens dominicais, se preencherem as condições legais, podem ser objeto de alienação. Quando fala de condições legais, se for um bem da União, são 3 condições. Tem que ter a autorização legislativa, tem que ser feita uma lei autorizando a alienação, tem que ser feita a avaliação prévia do bem e tem que ser feita licitação como regra na modalidade concorrência, beleza? Outra pergunta, esses bens podem mudar de natureza? Um bem que é afetado pode passar a ser desafetado? E um bem que está desafetado pode passar a ser afetado? Pode mudar de categoria? Pode, pessoal. Tanto por lei, quanto por ato administrativo, quanto por algum fato, algum acontecimento, pode mudar a categoria dos bens. Então hoje eu posso ser talvez uma praça, que seja bem de uso comum para toda a coletividade, mas pode acontecer um terremoto e destruir a praça. Esse fato material, né, que é da natureza,
vai transformar um bem que era um bem de uso comum em um bem público, só que ele não vai ter mais a destinação de uso da coletividade. Vai passar a ser um bem, então, a um bem dominical. Ou então, o contrário, eu tenho uma área, que é uma área da União, que não está destinada a nada, essa área lá vazia, só cercada, e ali é construído um parque ou então um prédio público. Então esse bem, que era um bem, na verdade, dominical, passa a ser um bem ou de uso comum ou então de uso especial, a depender do que vai ser feito com esse bem, beleza? Então os bens podem mudar de categoria. Um bem de uso comum pode ser bem de uso especial, um bem de uso especial pode passar a ser um bem dominical pode passar a ser um bem de uso comum especial e vice-versa, tá bom? Então isso pode acontecer. Então ficamos aqui com essa dica e voltaremos com mais dicas importantíssimas para a sua prova da OAB. Te vejo no próximo vídeo.